Eu quero que você preste atenção, ouça o que Deus tem para você, ouça o que Deus tem para mim, tá certo? Abra sua Bíblia aí, Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Isaías, um dos profetas maiores, né, da Bíblia, capítulo 59, versículo 1 e o 2. Abra aí, por favor. Ligue, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 1 e o 2. Glória a Deus. Todos os irmãos encontraram aí? Aleluia. Isaías, o Robson vai colocar aqui para ver, vamos ver se está certo, né, Robinho? Amém. Aleluia, deu certo. Aleluia. Versículo 1 diz assim, ó, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas pode continuar, Robinho, aí. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Amém. Todos os irmãos aí participaram da leitura, né? Em nome de Jesus. Amados irmãos, esse capítulo específico de Isaías fala justamente sobre o pecado do povo de Deus, sobre o pecado de Israel, a situação caótica, terrível que o povo se encontrava, né? E Deus, ele é sempre um Deus generoso, irmãos, maravilhoso, que nunca desiste de mim, de você, nem de ninguém. Eu até já citei para vocês dias atrás, vocês já ouviram isso, né? Eu falando, estou sendo apenas repetitivo, mas aqui na verdade a situação realmente era muito complicada, o povo estava muito aquém da vontade do Senhor, e esse capítulo, até se você continuar lendo, você vai ver que fala de todas as mazelas que o povo de Deus praticou, tudo que desagradou ao Senhor, né? Tudo que eles praticaram que entristeceu, que magoou o coração de Deus. E aí a palavra de Deus fala, irmão, justamente no versículo 1, né? Concernente à mão do Senhor, que ela não está encolhida para não abençoar o seu povo, pelo contrário, né? Olha que coisa interessante, Deus sabia a situação do seu povo, as mazelas que eles praticavam, tudo que eles estavam fazendo. O versículo 2 fala justamente sobre a iniquidade, tudo quanto eles estavam fazendo. Deus falou para ele, isso faz, sabe, separação entre mim e vocês, né? Entre Israel e o seu Deus, que é o nosso Deus hoje, na verdade, porque nós somos o Israel de Deus, né? Nós somos o Israel do Senhor. E interessante, irmãos, que Deus, ele sempre deseja que nós, sabe, não retrocedamos. Mas quando a gente retrocede, né, e como é que a gente retrocede? É quando a gente peca, quando a gente faz algumas coisas que desagradam ao Senhor, que entristece o coração de Deus, né? A pessoa, quando ela no início, ela peca, ela entristece, a consciência dela não está cauterizada e ela sempre pede ajuda, porque pode prestar atenção, quando a pessoa está bem, quando tudo vai bem, quando a pessoa ela vai receber alguma bênção, alguma vitória, não precisa nem pedir oração, não pede nem oração, irmãos. Porque eu nunca vi, por exemplo, uma pessoa chegar e dizer assim, para mim, por exemplo, nunca aconteceu alguém chegar para mim e falar, pastor, ora por mim que eu vou receber, vou ganhar um carro novo, né? Nunca vi. Eu nunca vi ninguém chegar e falar assim, olha, puxa, ora por mim, pastor, que eu vou agora lá na empresa, vou receber um aumento de 50% no meu salário, e eu não sei como é que eu vou fazer. Não, ninguém fala disso, todo mundo está preparado, porque para a bênção, todos nós estamos preparados, irmãos. Só que, infelizmente, o povo de Deus estava sofrendo uma maldição do pecado. E qual que era a maldição aqui? O afastamento de Deus. Porque é que nem um muro, irmãos. O pecado, ele vai, sabe, paulatinamente, porque assim, olha, ele vai matando, né, a nossa consciência, ele vai minando a nossa fé, vai minando o nosso ânimo. Isso é muito triste, irmãos. Isso entristece o coração do pai, porque papai não aceita, ele repudia o pecado, ele repudia. Ele não aceita hipótese alguma. E por que a gente sabe o que é pecado, irmãos? A gente sabe porque Deus deixou a sua palavra, a sua escritura, né? Todos os 66 livros, para que nós saibamos qual que é a vontade dele, qual que é os desígnios, o desejo de Deus. E todas as vezes que nós infringimos a sua palavra, quando nós infringimos o mandamento, quando nós não praticamos o que a Bíblia diz e pede, nós, na verdade, de uma certa forma, fazemos um muro que faz separação entre nós e Deus. Mas Deus desiste de mim
Deus desiste de você? Jamais. Então nós temos que estar atentos, irmãos, sobre alguns pecados, porque aqui a gente sempre, quando analisa a palavra de Deus, inclusive esse capítulo, né, que fala sobre as mazelas que o povo de Deus praticou, cometeu, a gente sempre fala na primeira pessoa, né? Ou aliás, na segunda pessoa, nunca falamos na primeira, né? Sabe, eu pequei, eu falhei, porque quem é o Israel de Deus hoje? Somos nós. É eu, você, é todos nós. Então, quando você pecar, quando você falhar, sabe? Você precisa entender que Deus ainda está com as mãos estendidas para nos salvar. Nos salvar de quê? Da condenação eterna, irmãos. Das mazelas do pecado, da consequência, porque você já sabe, só vou lembrar para vocês, todo pecado ele tem uma consequência. A etimologia da palavra pecado, você já sabe, só vou lembrar para vocês, significa errar o alvo. Ou, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, né, é desobediência ao Senhor Deus, ou à palavra de Deus. Então é muito importante que nós entendamos que todas as vezes que nós infringimos um dos mandamentos, por menor que seja, isso não vai agradar a Deus. Mas é o fim? Não. Tá certo? Mas é importante que você saiba que existem algumas formas que a gente peca, irmãos, que nós pecamos, sabe? E, infelizmente, não foi só ontem que pecamos, nem a semana passada só que pecamos. Não, nós pecamos, infelizmente, irmãos. Infelizmente, todos os dias. Não é a vontade de Deus, não é o desejo de Deus que sejamos assim, né? Tá certo? As mãos dele sempre estará estendida, entendeu? Para nos abençoar, os seus ouvidos atentos às suas orações, às minhas orações. Precisamos realmente aprender a se achegar ao Senhor quando nós falharmos, quando nós pecarmos, quando nós entristecermos ao Senhor. Deus, ele deseja que quando nós falharmos, ele quer que nós busquemos a ele, tá certo? Mas vocês já sabem, só vou te lembrar, existem pelo menos 4 formas, eu falo de 3, mas existe uma aqui que eu vou colocar a mais para que você saiba. Nós pecamos por pensamentos, irmãos. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 28, fala justamente sobre o indivíduo que olha para a mulher de outrem, ou para o esposo ou homem de outra mulher, e na sua alma ele deseja aquela pessoa. Entendeu? Então a pessoa ela pecou por pensamento. E outras coisas, quando você deseja o mal de alguém, né, sem palavras, você não falou nada, mas na sua alma você fala que ele se dê mal, que ele se exploda, que vá para o inferno, né? Mesmo sem palavras, mas você pecou por pensamentos. Tiago, inclusive, ele fala acerca disso também, quando a pessoa ela é tentada, né? E ela não alimentou aquele pensamento, entendeu? Ela não pecou, mas uma vez a pessoa alimentou aquele pensamento, ela peca. Está consumado o pecado, irmãos. No passado, no Antigo Testamento, o homem, de uma certa forma, podia até cobiçar. O adultério era quando era pego realmente o indivíduo no ato em si, né? Mas Jesus falou assim, ó, se tu olhares, eu não digo só se você estiver lá com uma mulher, né? Ou com um homem de outra mulher, ou vice-versa, né? Adulterando, não. Jesus falou assim, olha, se tão somente você olhar e desejar e cobiçar para si, já pecou. Tá certo? Então nós temos que ter muito cuidado com a nossa alma, irmãos. Nós temos que ter muito cuidado. Nós somos, na verdade, somos moralistas, né? A maioria das pessoas, alguns pastores, não, uma boa parte dos pregadores, sempre fala assim, você pecou, você falha, você... Irmãos, todos nós somos pecadores. Na verdade, nós fomos santificados pelo sangue de Jesus e agora nós somos santos lutando contra o pecado. O desejo é a gente não fazer mais a vontade da carne, nem os nossos desejos, jamais. Mas sempre a vontade do Pai, a vontade de Deus. Tá certo? Mas quando você, infelizmente, ou eu e nós falharmos, não está perdido, irmãos. Tá certo? Então nós pecamos por pensamentos, pecamos por palavras, né? Lá em Efésios capítulo 4, versículo 29, e Tiago capítulo 3, versículo 2, 29 fala justamente 4, né, de Efésios. 29 fala isso aqui, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Tá certo? Palavras que venham desagradar ao Senhor, palavrões, né? Algumas piadas sujas, algumas coisas que não é bom, não convém, irmãos, para o cristão. Né? Que até os Salmos primeiro fala que bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Uma pessoa que não escarnece de ninguém, que não fala, deseja mal de ninguém, não fala mal de ninguém, compreende? Então, um servo de Deus, irmãos, ele não faz mais isso.
Ele não mais desagrada ao Senhor, ele não mais faz, sabe, vai citar palavras que vai desagradar ao Senhor, que vai magoar aquele que tanto o ama, tá certo? E pelas obras, né? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao 10, fala justamente sobre um monte de mazelas, e infelizmente ali que os cristãos ou até as pessoas, né, que diz temer ao Senhor praticam, tá certo? Prostituição, né, adultério, tem um monte. Você pode ler aí, são 2 versículos, tá? Leia, ou anote aí para depois você ler. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e o 10, tá certo? Então, nós pecamos por pensamentos, palavras e obras. Aí o quarto que eu acrescentei aqui é por omissão. Também por omissão, nós pecamos. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz assim, ó, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Entendeu? Então nós temos, na verdade, que entender que quando a gente tem como fazer o bem, né? Ah, mas esse cara eu não gosto dele, ou ela eu não gosto dela, não presta. Nada disso, meu irmão. Você está fora se você pensar desse jeito. Na verdade é assim, ó, se você ama a Deus, se você serve a Deus na verdade, você deve entender o seguinte, que com Deus não se brinca. Ou é ou não é. Ou serve a Deus ou não serve a Deus, amado. E quem serve a Deus vai sempre andar nos preceitos do Senhor, na vontade dele. O que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia me pede? É isso? Então, piamente vou praticar. Então, não tem esse negócio de aceitar algumas partes da Bíblia e outras não. Ah, essa aqui eu aceito, mas esse aqui é muito pesado para eu aceitar. Meu amado irmão, aqueles que amam a Deus aceitam a palavra de Deus. Está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Os que me amam obedecem a minha palavra. Então, amar a Deus, ou aceitar a Jesus, é obedecer a palavra dele. É muito importante que você entenda isso, porque às vezes nós falamos, puxa, Israel pecou, falhou, mas agora nós somos o Israel de Deus. E as mãos do Senhor estão estendidas sobre a sua vida, sobre a minha vida, para nos salvar. Nos salvar de quê? Da condenação eterna e também da condenação das mazelas, das bobagens, das besteiras que nós praticamos. Tá certo? Então é muito importante que nós entendamos isso. O povo de Deus falhou muito, inúmeras vezes. Teve um momento, por exemplo, que vocês sabem, eu até já preguei na nossa igreja, quando aconteceu, por exemplo, do povo de Israel sair lá do Egito, né? Aí eles estavam peregrinando pelo deserto e as nações que estavam morando em Canaã, eles teriam que pelejar e tirar aquele povo dali, sabe, daquele meio. E eles foram triunfantes, irmãos, enquanto eles temiam, ou seja, enquanto eles obedeciam ao Senhor. Você compreende? O que fecha as brechas, sabe, o que faz com que você esteja crucificado em Cristo Jesus e você tenha forças para vencer a você mesmo, para não pecar, para não cair em tentação, é você obedecer, é você fazer a vontade, é nós fazermos a vontade de Deus. Se nós fizermos sempre a vontade de Deus em qualquer situação na nossa vida, você pode ter certeza que você vai vencer qualquer adversidade, qualquer tribulação. Porque mesmo em meio, irmãos, a peleja, a adversidade, a oposição, sabe, até mesmo às vezes fraquinho, mas você é firme, fiel, convicto do Deus que você ama, do Deus que você serve, você sabe em que o Deus que você está servindo, você pode ter certeza, você vai vencer qualquer adversidade, qualquer dificuldade na vida. Agora, se tu retrocede, se eu retroceder, se nós retrocedermos, né, e baixar a guarda, sabe, não ter prazer pela palavra, não se alimentar dela, não ter prazer em estar com o Senhor, pela oração, sabe, na comunhão com seus irmãos, no partir do pão, ter um momento sempre ali, né, se achegar a pessoas que vão te ajudar, que vão te fortalecer, tá certo? Se você está fraquinho, fraquinha, externe isso, fale para os domésticos da fé, procure socorro, amado. Se achega aos irmãos que vão te ajudar, porque os que estão mais fortes vão te ajudar. Pessoas que você confia, pessoas que você sabe que realmente vai estender as mãos ou vai, sabe, te criticar, não vai se opor, não vai apontar o dedo ou meter o dedo na sua ferida, não. Mas ele vai realmente estender as mãos e vai chorar com você, tá certo? Busque socorro, busque realmente. Não fique isolado, sozinho. Né? Existe até uma história aí história, na verdade, assim, uma certa parábola, né? Que o pessoal fala acerca da fogueira, quando se tira uma brasa, né? E da fogueira e separa ela, a tendência dela é apagar e se apagar muito rápido, irmãos.
E é justamente isso que acontece com um cristão que se isola, tá certo? Você não precisa se isolar, você tem uma família, você tem um Deus que te ama, um Deus que sabe o que você passa, mas Ele deseja que você se achegue a Ele, Ele deseja que você abra seu coração, escancare seu coração, se derrame, se rasgue na presença de Deus. Deixe o Espírito Santo de Deus te renovar, te fortalecer, te avivar, te encher de fé, de vigor, de ânimo, em nome de Jesus. Não permita que a sua alma lhe engane. A sua alma sempre vai dizer para você que você não pode, que você não faz, que você não vai conseguir, que Deus não vai te ouvir, que Ele não mais quer saber de você porque você falhou, porque você pecou, porque nós pecamos. É tudo mentira, meu amado, da sua alma, é mentira do diabo, é mentira, sabe, de Satanás. Ele está te enganando também, ele está tentando cada vez mais minar a sua fé, te ludibriar. Não deixe, não permita. Se arregimente com as armaduras espirituais, capacete da salvação, couraça do Espírito, calçados na preparação do Evangelho da paz, escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você prestou atenção no que eu citei acerca das armaduras? 90% é defensiva. A ofensiva é a espada do Espírito, que é a palavra. Use a palavra. Jesus usou a palavra contra Satanás. Jesus usou a palavra em todas as situações contra os fariseus, os ditos doutores da lei. Nós precisamos conhecer a palavra para que possamos nos defender, amados, até de nós mesmos, até da sua alma. Quando a sua alma tentar lhe enganar, o Espírito Santo vai lembrar do que você leu, do que você se alimentou, que é a palavra de Deus. Então você não vai ser enganado, você não vai ser ludibriado, amado. Israel, enquanto eles estavam nos preceitos da vontade, no caminho de Deus, eles foram vitoriosos. Mas os moabitas ficaram sabendo da situação, né, das pelejas que Israel enfrentou ali ao derredor da sua nação, dos moabitas. E Balaque, o rei dos moabitas, ficou desesperado, até o sono ele perdeu, não só uma noite, mas várias noites. E ele não sabia o que fazer. E ele descobriu que tinha um profeta meio aquém da vontade de Deus, chamou ele, Balaão. Quis dar até metade do reino para que ele amaldiçoasse o povo de Deus. Vocês sabem disso, só vou lembrar, fez alguns altares ali. E ele falou que não teria como amaldiçoar, mas ele fez alguns altares, né? 7 altares, se não me falha a memória. E todas as vezes que ele ia amaldiçoar, ele não amaldiçoava, porque Deus estava falando com ele. Deus falou com ele que ele não tem como amaldiçoar o povo de Jacó, o povo de Deus, a nação israelita, o povo que é chamado pelo nome de Deus. Você, esse povo, amado, nós somos o novo Israel de Deus. Quando alguém tentar, sabe, algo mal contra a tua vida, não vai acontecer nada, porque você está guardado debaixo das potentes mãos de Deus. Deus é na sua vida, Deus é na nossa vida. Não se deixe ser enganado, amado. Confie no Deus que você serve, no Deus que você ama. As estratégias de Satanás é sempre fazer com que você esteja para baixo. Mas aqueles que amam a Deus, que conhecem o Deus que serve, está sempre atento para cima, sempre atento, com os ouvidos atentos acerca do Deus que serve. Então é isso que nós temos que entender. E ele tentou por 7 vezes. Mas aí, em conclusão, a Bíblia não fala bem claro, mas nós entendemos e parafraseamos acerca do que aconteceu ali, em Números, né? Justamente sobre aquela situação que fez com que Balaque, né, fosse vitorioso para com o povo de Deus, porque infelizmente o povo se acomodou. As mulheres moabitas chegaram no arraial dos israelitas, eles se prostituíram e pensavam que ia continuar normal, porque o que faz separação entre nós e Deus é o quê, irmãos? É o pecado. Sansão, quando falhou, quando pecou contra Deus, porque ele tinha um segredo com Deus, né? Ele tinha um segredo com Deus, Sansão. Mas quando ele contou, irmãos, para Dalila, ele morreu, ele pereceu. Ou seja, primeiro ficou cego, né? E aí Deus ainda teve misericórdia, que no finalzinho da vida dele lá, quando ele teve os seus cabelos crescidos novamente, porque ele era nazireu de Deus, né, Sansão, ele orou ao Senhor, Deus deu novamente, teve misericórdia dele, estendeu a sua mão sobre ele, e ele derrubou os pilares ali, onde ele estava num certo, como se fosse um estádio, muitas pessoas, e todos que estavam ali pereceram, né? Mas voltando a Israel, Israel pecou com as moabitas, e quando eles pecaram com as moabitas, irmãos, Deus não pode pactuar com o pecado, irmãos. Você é nascido, sabe, para Jesus.
O sangue de Jesus te purificou, me purificou, nos purificou de todo pecado. Não tem como pactuar treva com a luz, ou luz com a treva, irmãos. Não tem. A nação israelita já sabia disso, eles teriam que se casar apenas com os israelitas se casar com israelita, ou se deitar com um israelita. E eles, infelizmente, né, se deitaram com as moabitas. E alguns estudiosos falam até que eram prostitutas. Mas aí eles foram a peleja e perderam a batalha, irmãos. Muitos israelitas morreram a fio da espada. E eles foram indagar, né, ao próprio Deus: Senhor, o que fizemos? O que aconteceu? Em todas as batalhas que travamos, nós vencemos. E agora nós perdemos a batalha, Senhor. E quando eles entenderam, Deus falou com eles que eles tinham que retroceder, que justamente se arrepender das mazelas que praticaram, irmãos. A mão de Deus estava novamente sobre ele. Então o segredo justamente é esse: quando nós, infelizmente, sabe, não é a vontade de Deus, repito, não é o desejo de Deus que você, eu e nós pratiquemos o pecado, irmãos. Mas quando você pecar, quando você falhar, saiba que Deus ainda está com as mãos estendidas para te salvar, para me salvar. Está atento aos seus ouvidos, os seus ouvidos estão atentos às suas orações, às suas súplicas. Nós precisamos orar, irmãos, quando falharmos. Não fuja de Deus, que nem Adão, não retroceda. Avance, corra para os pés do Senhor. Desesperadamente corra para os pés dele, porque quando você corre para os pés do Senhor, amado, quando eu corro para os pés do Senhor, nós alcançamos a misericórdia de Deus. Quando nós confessamos e deixamos tudo aquilo que nos embaraça, tudo aquilo que nós praticamos, isso faz com que aquebrante o coração desse Deus lindo, maravilhoso. E ele novamente nos perdoa, ele novamente estende as suas mãos para, sabe, para nos renovar, para nos transformar. Glória seja dada ao nome de Jesus, bendito seja o nome de Jesus. O apóstolo João, o apóstolo do amor, né? Ele fala na sua primeira carta, lembra? Várias passagens ali, sabe? Acerca justamente da bondade, da infinita misericórdia de Deus, do amor de Deus por mim e por nós. Ele fala lá na sua primeira carta, né, do apóstolo João, no capítulo 2, ele fala assim: ó, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, porém se pecardes, tendes um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. É coisa linda, irmãos. Olha, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia. Jesus, ele está atento, amado. Ele quer que você entenda isso, que você e eu, nós não somos perdoados, não é porque nós somos bonzinhos, não. Não é porque você é dizimista, não é porque você é membro de uma igreja, não. É o amor de Deus, sabe, por mim, por você, mas pelo sacrifício expiatório do seu Filho no Calvário, que comprou nações, tribos e língua, que pagou a nossa dívida foi paga por Ele. Então, quando Deus olha para mim agora, olha para você, Ele vê o sangue de Jesus derramado no Calvário, e não tem como Ele não te perdoar, não tem como Ele não me perdoar, meu amado. Então, o que você precisa fazer, e nós precisamos fazer, é correr para os pés dele, se achegar a ele, confessar os nossos pecados e deixar. Largue, deixe, entendeu? Em nome de Jesus. E você vai ver que as maravilhas do Senhor, meu amado, olha, sempre estará justamente estendido sobre a sua vida e sobre a minha vida. Meu amado irmão, eu peço a Deus que Deus possa realmente te renovar, te fortalecer, te ajudar, fazer você entender que Ele sempre estará com as mãos atentas, com as mãos estendidas para te abençoar, para te livrar, tá certo? E os seus ouvidos não estão agravados. Ele está atento também às suas orações. Então, o que Deus quer é que nós acreditemos, né, que as mãos dele estão estendidas para nos salvar da condenação eterna do pecado eminente ou daquilo que nós praticamos que tem a consequência. E também que nós entendamos que Ele está atento às nossas orações, os ouvidos dele estão atentos às suas orações. Ele irá ouvir a sua oração. Ele irá ouvir quando você confessar e deixar. Tá certo? Então, quando você precisar, corra para os pés dele. E não só quando precisar, irmãos. A todo momento nós precisamos estar sempre com o Senhor, estar sempre atento ali, sabe, com o papai, se deliciando na presença dele. E o que é gostoso quando você se delicia, quando você está próximo ao Pai, o Pai se achega a você, amado, e você vai sentir algo imensurável. Você será fortalecido, renovado, revigorado.
avivado pelo poder que emana do Pai para com a sua vida e para com a nossa vida. Então vale a pena a gente orar, vale a pena a gente se achegar ao Senhor, vale a pena acreditar que realmente Deus ele perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, assim como ele perdoou Israel, assim como ele perdoou Davi, Sansão, Salomão, tantos homens e mulheres que pecaram, que falharam. Deus não ocultou, irmãos, os pecados desses homens e mulheres para que nós entendêssemos. Entendeu que da mesma forma que Deus o perdoou, da mesma forma que Deus estendeu as mãos para renovar esses homens e mulheres, Ele está atento a mim e a você. Tá certo? Então, olha, quando nós pecamos por pensamentos, quando nós pecamos por palavras e por obras e por omissão, retroceda. Achegue-se ao Senhor, confesse, deixe, diga para Ele que você não quer ser assim, que você quer, na verdade, ser sempre o filhinho, sabe, amado por Ele, amado. Esse Deus é muito grande, Ele vai te ouvir, Ele vai ouvir a sua oração, tá certo? Para concluir, eu quero deixar para você, na conclusão, no primeiro, ainda também na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 9. Olha que coisa linda o que ele fala. Quando você, eu e nós, sabe? Olha o que diz, ó. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. É terrível, irmãos. É terrível. Nós precisamos entender isso, ó. Que se você, na verdade, não entender que você precisa amar até mesmo aqueles que te odeiam, sabe, aqueles que está ali, sabe, ao seu lado, que fez alguma coisa contra você e você não perdoar, não, sabe, até você que pecou também contra o seu irmão, se você não pedir perdão, você não vai ter o favor de Deus, irmãos. Você não vai ter. Porque Deus nos perdoa todos os dias, desde que confessemos. Tá certo? Lembra disso? Santos lutando contra o pecado. Você é um santo lutando contra o pecado. Então você não pode, sabe, odiar seu irmão. Você não pode ir contra o seu irmão. Pelo contrário. Em nome de Jesus, tome forças aí, em nome do Senhor, para que você possa vencer e vencer em nome de Jesus. Existe um outro versículo que eu não me lembro. Está também na Epístola de João, diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e todos os pecados serão purificados e justificados perante o Pai. Então nós temos que entender, é o 9, né, Robson? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então, amados, olha, faça isso. Guarde esses versículos no seu coração, guarde essa palavra no seu coração, pratique a palavra de Deus, aceite o que Deus está pedindo para mim e para você. Não retroceda, meu irmão. Não adianta você dizer que é cristão e você não consegue perdoar seu irmão. Não adianta você dizer que é servo de Deus, que é cristão e não consegue pedir perdão para o seu irmão quando você pecar contra ele. Entendeu? Você tem que ser cristão, como diz lá no Nordeste, tem que ter sangue no olho e chegar para o irmão e falar: meu irmão, me perdoe, eu fiz bobagem mesmo, eu pequei contra Deus, pequei contra você. E o irmão que foi lá, né, pediu perdão para aquele que foi machucado, magoado, tem que ser servo de Deus também para dizer assim: olha, meu irmão, já estava perdoado antes que você me pedisse perdão. Isso é cristianismo, irmãos. Isso é de pessoas que vão morar nos céus. Tá certo? Então, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, em nome do Senhor Jesus, e que você continue aí firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o teu trabalho, o teu desempenho no reino de Deus não é vão. Tá certo? Tudo aqui vai passar, breve estaremos para sempre com o Senhor, e aí vai ser eternidade, vai ser delícia. Tudo aqui é passageiro, tudo aqui vai passar, tá certo? Em nome de Jesus, fique firme, convicto de que Deus é na sua vida, que Deus realmente está atento às suas orações, às minhas orações, e Ele sempre vai te perdoar e me perdoar, tá certo? Pecou por pensamento, palavras, obras e por omissão, peça perdão, confessa e deixa. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, eu peço que Deus te dê forças, eu peço que Deus te ajude para que você, em nome do Senhor, possa realmente ter forças aí para pedir perdão e perdoar, antecipado. Amém, amados? Deus abençoe a sua vida, viu? Eu quero pedir a Deus que Deus possa assim te fortalecer, te ajudar, em nome de Jesus.